A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, desprezível pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluias. A paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus possa estar abençoando grandiosamente a vida de cada um de vocês. Estamos iniciando mais uma live da ICPI Estiva, estado de Minas Gerais, em um fim de semana bastante abençoado. Neste sábado estivemos levando a ceia para alguns irmãos lá na cidade de Estiva, no qual não tivemos o culto de ceia por motivo do tempo, ainda não pudemos estar aglomerando as pessoas, mas oramos a Deus, alguns irmãos participaram da ceia e Deus se fez presente grandiosamente. E hoje pela manhã, no domingo, estivemos também juntamente com os irmãos da ICPI Cambuí, a nossa congregação, no qual os dirigentes são o presbítero Valdomiro e a sua esposa, a diaconisa Lena. Tivemos um momento de comunhão abençoado, celebramos a Santa Ceia e também estivemos entregando o jejum, que é o jejum que foi decretado nacionalmente pelo nosso presidente, no qual todos se reuniram em uma só voz para estar ali apresentando a nação brasileira, apresentando ao presidente, e para que Deus possa abençoar de uma forma maravilhosa sobre as decisões em que Ele possa tomar, que seja aí de relevância e importância para que todos possam ser beneficiados. Devemos sim estar orando pelas lideranças, devemos sim estar orando pelas pessoas no qual Deus determinou para estar em determinados cargos,
porque nada acontece sem estar na vontade de Deus, né? Que Deus possa estar abençoando grandemente a maioria dos irmãos, e aos irmãos que ainda vão assistir esse vídeo, creio que Deus vai fazer um milagre em vossas vidas. Antes de mais nada, irmãos, eu gostaria de estar começando com uma oração, né? Com uma oração, e eu creio que nessa oração é agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, por tudo que Ele ainda vai fazer. Vamos estar orando ao Senhor? Pai amado, Pai eterno, nesse momento estou entrando diante da Tua presença, Deus Pai maravilhoso, te agradecendo pelo dia em que o Senhor nos concedeu, te agradecendo pela vida de cada um dos irmãos, de cada pessoa, Pai, que necessita, Pai, de uma cura, de cada pessoa que necessita de um milagre nesse momento, Senhor. Que a resposta em que estão precisando possa ser dada, Pai. E que o Senhor venha responder de acordo com o tempo, Pai, aquilo que necessitam. Que nesse momento o Senhor esteja, Pai, presente na vida, abrindo a mente, abrindo o coração, para que possamos aprender muito mais de Ti, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço hoje e para todos sempre. Aleluias. Amém. Louvado seja Deus. Tem alguns irmãos que já estão conosco, né? Quero mandar um abraço aí para a irmã Marinei Santos. Também tem a Islânia, né, minha irmã, que Deus possa estar abençoando sua vida. E tem também Marivaldodinho Nunes, que está, né, curtindo, está nos acompanhando. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Tem também o diácono Zé Roberto, que já entrou. Irmãos, que Deus abençoe, continue aí na dispensação do Espírito Santo. Tem também o pastor Carlos Roberto, que Deus abençoe sua vida, pastor, grandemente. Continue orando por nós, estamos orando aqui para que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de cada um dos irmãos. Aleluia. Irmãos, hoje, como os irmãos já viram aí no tema, vamos estar falando sobre a unidade dos membros do corpo. Porque todos nós somos o corpo de Cristo, né? Somos um só, mas fazemos parte do membro do corpo de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e iremos ler a partir do versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, que fala sobre a unidade dos membros do corpo. Que diz assim, meus amados irmãos: porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres de todos os termos, quer livre, todos temos bebidos de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou o corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mais um corpo. E o olho não pode dizer à mão, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos do corpo, e esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos desonrosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual ao cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. E uns Deus na igreja, e uns pôs Deus na igreja, primeiramente o apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? Ou são todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Nem todos têm todos o dom de cura? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto,
procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém? Meus amados irmãos, Deus, na sua infinita, grandiosa, graça, mostrou através dessa palavra que eu e você somos importantes. Ninguém que compõe o corpo de Cristo é menos importante do que o outro. Todos são igual perante a Deus e cada um tem a sua importância no corpo de Cristo. Vemos aqui que somos somos todos e depois formamos um no corpo de Cristo. Daí a importância. Não queira você pensar que eu vou na igreja e o que é que eu tenho para fazer? Que de importante eu sou, né? Muitas das vezes o homem, o ser humano não enxerga, mas Deus sabe o seu valor, né? Porque o ser humano, irmãos, ele é cheio de falhas, ele é cheio de pecados. Então nós não somos perfeitos e muitas das vezes aquilo que imaginamos que queremos para nós, às vezes queremos que o homem olhe para nós e de repente fica triste por aquilo e nós esquecemos de um Pai Todo-Poderoso que fez tudo, que é o importante, que olha para nós. Então Jesus Cristo quis dizer aqui que somos um corpo, somos muitos em um só corpo, né? Pois todos nós fomos batizados em Espírito, formando um corpo. Aí Deus explicou na sua palavra, judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Ou seja, Deus está falando que não importa a cor, não importa a sua identidade nacional, não importa se você é alto, se é baixo, se é gordo, né? Não importa. O importante é que somos todos um só no corpo de Cristo. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Então não é só uma pessoa que forma o corpo de Cristo, é a igreja que forma o corpo de Cristo. Somos todos parte de um só. Isso é muito interessante, que a gente só consegue entender, meus amados irmãos, através do Espírito Santo, né? A Bíblia ela fala muito por parábolas, mas Deus ocultou isso dos grandes, dos doutores, dos estudiosos, e quando você tem o Espírito Santo e que você começa a ler a Bíblia, ou quando você ouve a palavra de Deus através de um ministro de Deus, você começa a entender aquilo que Deus quer para a sua vida, aquilo que Deus tem mostrado e determinado para que você seja um membro dele, em particular. Então, e vamos prosseguindo aqui, porque se o pé, se o pé disser, por que não sou mão, não sou o corpo, não será por isso do corpo? Ou seja, aqui Deus quis colocar a respeito de muitas das vezes nós temos a nossa posição, temos o nosso lugar no membro de Cristo, e muitas das vezes, por exemplo, ele diz, se o pé quiser ser o corpo, como que seria esquisito isso, né? Então, cada um tem a sua função e a sua finalidade e a sua importância dentro do corpo de Cristo. E se a orelha disser, por que não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ou seja, só porque o pé não é o corpo ou a orelha não é o olho, não significa que ela não pertence ao corpo, porque ela está no seu devido lugar conforme Deus nos criou. Então a igreja, cada membro está no seu devido lugar conforme Deus determinou. Você está na igreja, você louva a Deus, muitas das vezes algumas pessoas têm cargos na igreja, você tem que honrar isso que Deus colocou nas suas mãos, porque não foi o homem, foi determinado por Deus, e tudo que Deus coloca na sua mão, você tem que fazer com excelência, não tem que fazer relaxadamente, você tem que dar o seu melhor, você tem que fazer o seu melhor. Ah, pastor, mas eu colhi a oferta. Amém, Você colhe a oferta, então é uma função importantíssima na igreja, Porque na hora que fosse chamar para o louvor e a pessoa só não colhe a oferta, como é que seria, Ah, pastor, mas eu limpo, eu só limpo a igreja. Você está cuidando do corpo de Cristo, você está organizando a igreja para receber o membro, a noiva de Cristo, para adentrar a igreja, e estar lá no lugar limpo, no lugar cheiroso e confortável, para que o nosso corpo físico se sinta à vontade, para que a gente possa, então, nos alegrar em corpo, alma e espírito. Então, cada pessoa tem uma função, seja você que fique no som, seja você que canta os louvores, seja você músico, seja você levita, então você tem uma sua importância por fazer parte do corpo de Cristo. Não menospreze. Nada que você faça na igreja, não menospreze, porque tudo veio de Deus.
E se você tá ali, você é essencial para estar fazendo tal coisa na igreja, né? Então, e Deus é quem dá a honra, né? Não faça nada esperando elogio do pastor, não faça nada esperando elogio de obreiros, de ministros. Não, faça tudo porque você quer. Se você está na obra do Senhor Jesus Cristo, faça de livre e espontânea vontade no seu coração para agradar somente a Deus. Porque depois, né, através das obras se conhecem os frutos. Então, meus irmãos, se você for fazer algo preocupado em A ou B, que eu te elogiar, você vai se frustrar, porque isso não acontece. O homem é cheio de falhas, mas Deus é perfeito. Por isso que devemos sim servir a Deus, porque Ele é longano e a sua misericórdia, a sua bondade dura de geração em geração. E lá no 17, versículo 17 diz: e se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Né? Imagina se todo mundo cantasse, imagina se todo mundo pregasse, imagina se todo mundo quisesse fazer a mesma coisa na igreja. Como que ficaria, né, as outras funções na igreja? Né? Como que ficaria isso? Então, Deus deu a cada um determinadas coisas para fazer em determinados locais e determinados departamentos para que haja, sim, uma conceição, uma harmonia. Ou seja, somos vários, mas quando estamos na obra do Senhor empenhando o que Deus nos chamou para fazer, tornamos um, porque tudo é para adorar a Deus, tudo é para o Senhor Jesus Cristo. E aí aqui no 18 já faz o seguinte: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Ou seja, tudo que existe, tudo que a gente tem conhecimento de criação de Deus, está exatamente no seu exato local, como Deus o quis, né? Deus não errou em fazer A, Deus não errou em fazer B. Foi exatamente o que Deus quis, foi exatamente o que Deus planejou para a sua vida, foi o que exatamente Deus planejou para a humanidade. Então, se temos hoje dia e noite, foi determinado por Deus. Se temos hoje o tempo, foi determinado por Deus. Se existe o sol, existe a lua, as estrelas, o universo, foi determinado por Deus. Se você foi feito, criado à imagem e semelhança dele, foi determinado por Deus. Porque ele falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E somos a imagem e semelhança de Deus. Porque temos emoções, Deus também tem emoções. Temos tristeza, ficamos tristes, Deus também se entristece. Né? Então, Deus nos fez a sua imagem e semelhança com sentimentos. Então, refletimos aquilo que Deus é em nós, em nossa vida. Então, você, além de ser membro, né, do corpo de Cristo, você também é templo do Espírito Santo de Deus. Interessante, né? Somos templo do Espírito Santo de Deus. Somos a igreja, né? Então, não podemos estar na igreja física, né, que é construída de tijolo, barro, cimento, madeira, mas somos a extensão da igreja. A igreja somos nós, né? Não temos o culto, né, no nosso templo, porém somos a extensão da igreja. Temos que continuar prestando culto ao Senhor, né? Seja onde estivermos, temos que manter a nossa postura cristã, temos que ser exemplos. Então, se fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos parte disso, então temos que se comportar como tal. Somos a noiva de Cristo, então temos que se comportar como a noiva de Cristo, né? Temos que viver hoje como se Cristo voltasse amanhã. E agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Ou seja, se somos o corpo de Cristo, não devemos nunca, né, achar que a outra pessoa nós não precisamos dela. Precisamos sim, né? Precisamos e muito, né? Porque somos a unidade de Cristo. Somos o que Deus nos chamou, né, para garantir a unidade. Como a palavra de Deus fala assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando Cristo fala isso, é muito gostoso, irmãos. É muito maravilhoso você ter comunhão com o seu irmão, você ter comunhão com o seu próximo, né? Você ver e sua alma soltar de alegria em ver aquele irmão, em poder abraçar, cumprimentar e trazer a paz do Senhor e compartilhar as bênçãos do céu. Então, são muitos membros, mas um só corpo. E antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, não é verdade? E é verdade. Se você ver, às vezes tem parte do nosso corpo que a gente nem liga, né? E às vezes, para que tem essa parte? Mas às vezes pode ser parte fraca, mas é necessário. Às vezes temos no nosso meio, às vezes precisam das nossas orações, né? E muitas das vezes
nós como seres humanos acabamos criticando, sendo que o irmão não precisa de nossas críticas, mas precisa da nossa oração, do nosso apoio, é isso que precisa, né? Às vezes, mas como é que o irmão, né, é tão fraco, em vez de orar? Não, às vezes o irmão não está orando por causa da sua fraqueza. O que cabe a nós fazer? Nós partilhar a necessidade. Irmão, o que está acontecendo? Nós sentimos a dor do próximo, sentimos a dor do outro, e conversar, né? Se, não quero conversar, não, vamos, né, chama o pastor, vamos conversar, né, porque às vezes a pessoa quer simplesmente só abrir, precisa de alguém, né, para orar, para ajudar em oração. E muitas das vezes quando alguém está em um momento terrível, um momento de desolação, digamos assim, de solidão, e é muito difícil, né, você pode contar nos dedos as pessoas que aparecem para ajudar, né. Então, se você encontrar alguém assim, não critique, não fale mal, apenas ore, apenas entregue para Deus, apenas confie, Senhor, né, está aqui um dos teus filhos que faz parte do membro do corpo de Cristo, né, está passando por isso, mas eu vou ajudá-lo, Senhor, e vamos ajudar, é assim que devemos fazer, porque quando Deus fala sobre o amor, que devemos amar uns aos outros, o amor, irmãos, ele cura qualquer ferida, o amor. Qualquer ferida. Se você tem uma ferida no coração, se tem um amor, o amor ele é como um bálsamo. Agora, a falta de amor, ela envenena a alma, ela acaba deixando a nossa alma podre, porque o amor ele faz com que a alma fique desgostosa de tudo, né? Então, o amor, sem amor, as coisas perdem o sentido. É por isso que Deus nos ensina e faz com que amamos. Ele nos obriga, mas ele nos mostra como devemos amar. Porque foi por amor que ele enviou seu Filho na cruz do Calvário para morrer por mim e por você, né? Pagou um alto preço para que hoje tivéssemos vidas e herdar a salvação. Foi por amor. Se Deus não nos amasse, nós estaríamos perdidos. Portanto, da mesma forma que você quer que Deus o ame, da mesma forma que você quer que as pessoas te amem, pratique o amor, ame também, né? Estamos falando também agora a respeito do perdão, né? Um exemplo. Muitas das vezes, nas nossas orações, Senhor, me perdoa os meus pecados. Só que às vezes tem um nosso próximo que a gente não perdoa. E aí? Como que a gente quer perdão se a gente próprio não merece, não libera o perdão para o nosso próximo? Deus não nos perdoa, porque se você não perdoa o próximo que você vê, imagina Deus que você não vê, né? Então, a palavra de Deus, ela é clara como água cristalina. Ela não deixa nada em oculto, ela traz o oculto, ela traz à luz o que está oculto. Então, Deus nos explica nos mínimos detalhes a salvação, o caminho do céu. A Bíblia é o roteiro, né? A palavra de Deus falando. Então, irmãos, sempre siga as instruções no que a palavra de Deus fala, né? No 23, e os que reputarmos serem menos honrosos no corpo, e esses honrosos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Ou seja, muitas das vezes o que é menos, né, no corpo, a gente dá honra, né? E o que é mais, né, no nosso corpo, a gente não honra, né? Então, fica uma contradição. Devemos sim, né, pedir sim sabedoria. Tudo que eu estou te falando nesse momento, irmãos, é ter sabedoria divina. Se você não tem, Senhor, mas como adquirir sabedoria? Peça ao Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai te orientar e vai te iluminar. A nós, pastores, ministros do Evangelho, cabe a nós a levar o Evangelho, né, a plantar a semente. Mas quem faz florescer é o Espírito Santo de Deus através da vontade de cada um. Se você, né, recebeu a palavra de Deus e você em seu coração, você crê, ali já foi plantada a semente. Aí o Espírito Santo vem para que aquela planta cresça e floresça numa árvore linda e bonita, né? Então, meus amados irmãos, portanto, os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Entenderam, irmãos? Tudo que Deus faz é perfeito e ainda explica para que não haja divisão. Ele diz que os membros têm que agir igual um com os outros, né? Se você está com sede e você precisa de ir até a geladeira pegar um copo de água, o seu corpo, o seu cérebro tem que falar para os seus pés, para suas pernas, se levantar e você caminhar até lá
E aí você já foi sobre os seus pés, certo? Você está com sede, você foi sobre os seus pés. Chegou lá, você abre a geladeira com a sua mão, que faz outra parte do corpo. Depois você pega com a outra mão, com a garrafa, segura, derrama o copo, né? Já necessitou das duas mãos e dos dois pés. E o corpo já está sustentado pelos pés. E de repente você vai levar à boca. Então, o que acontece? A partir do momento que você está com sede e que você leva até a boca e você toma, aquela sede que você está sentindo mata totalmente a sede que você, do seu corpo. E o que acontece? O seu corpo inteiro se beneficia, porque a sede incomoda. E quando cada um trabalhou de acordo, pé, mão e boca, e você tomou a água, todos trabalharam juntos, então todo o corpo foi beneficiado. Não pense você, eu não vou fazer nada, já tem fulano de tal que faz, né? Irmão, sobrecarrega o corpo de Cristo. Muitas das vezes você tem em suas mãos dons que Deus lhe deu para que você possa usar e para você ajudar o seu pastor, para você ajudar o seu ministro, para você ajudar seja quem for na obra do Senhor, e você simplesmente cruza os braços e não faz. Tem quem faça, né? E muitas das vezes Deus te deu o dom para que você faça, para não sobrecarregar o corpo de Cristo. É isso que devemos ser, trabalhar juntos, unidos, cada um fazendo a sua parte e todos são beneficiados. Ora, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Entenderam? Por exemplo, se você está no seu trabalho, na sua casa, onde for, você vai mexer no martelo e pregar algo, né? Um quadro, né? Uma cadeira que está quebrada, e de repente você acerta o martelo no seu dedo. Só o seu dedo que vai doer e beleza, e vou esquecer, não. O seu corpo inteiro padece. Dependendo da pancada, é o dia, entra até semana de você com aquela marca, aquela dolorido. E é o seu corpo que sente. Exemplo, flepa, né, um pedacinho de pau, se entrar no seu dedo, né, de madeira, chega a entrar no seu dedo, enquanto você não tira, aquilo lá fica te incomodando e o seu corpo inteiro padece, né? Se você pisa num prego, né, fura seu pé, o seu corpo inteiro padece. Você furou o pé, mas o corpo inteiro padece. Então, quando um irmão do corpo de Cristo está passando por algo, está tendo necessidade, ele está padecendo. Então devemos se compadecer, né, e sentir que Deus, ele quer que nós estamos unidos. E como que fazemos essa união? Socorrendo o irmão, tendo compaixão, tendo piedade, né, tendo amor. Então, irmãos, tudo que acontece em nossa vida tem sim algo, é um propósito de Deus, né, na nossa vida, e somos um só corpo em Cristo Jesus. E aí, vem aqui, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Entendeu? Você, eu, somos o corpo de Cristo e somos os membros em particular dele. E a uns, né, Deus pôs na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dons de cura, socorros, governos e variedade de língua. Ou seja, muitas das vezes estamos na igreja e observamos algo que não gostamos. Mas se eu fosse o pastor eu fazia isso. Mas se eu fosse fulano de tal eu fazia isso, né? Não, irmãos, não é assim que funciona. Se Deus determinou para cada um, para presbítero, para pastor, para diácono, né, evangelista, então cada um tenha a sua função. Não queira você ultrapassar, fazer o papel do pastor, ou fazer o papel do presbítero, fazer o papel do diácono. Cada um tem a sua função. E cabe fazer você aquela função que você foi chamado. Você não pode atropelar a outra, né? Você não pode fazer a função de um diácono, de um presbítero ou de um pastor. Se você foi chamado para diácono, cabe a você fazer as funções de diácono. Se você foi chamado para presbítero, cabe a você fazer as funções de presbítero junto com o pastor. Se você foi chamado de pastor, cabe a pastorear. Então, cada um tem a sua função no corpo de Cristo, né? Isso significa que um é mais que o outro? Não. Todos nós somos iguais. Quando um corpo de Cristo trabalha junto, quando, por exemplo, os obreiros se unem, toda a igreja se une, Deus abençoa. E é isso que devemos ser, cada vez mais unidos, para que Deus possa abençoar e mandar da sua graça para a nossa vida. Aí, no versículo 29, fala assim, se tem a pergunta: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Não são. Cada um tem a sua função. E você
tem que ser grato a Deus. Se você tem a sua determinada função, seu determinado cargo na igreja, eu falo para você, através do Espírito Santo, honre aquilo que Deus te deu. Honre aquilo que o Espírito Santo confiou nas suas mãos. Faça com excelência, faça o melhor, né? Vou louvar a Deus, vou preparar, né? Vou preparar, vou ensaiar para levar um louvor digno para o Senhor. Não é de qualquer jeito. Nós não devemos levar as coisas para o Senhor de qualquer jeito. Ah, eu não ensaiei, mas é para o Senhor. Não é assim, irmãos. Para Deus tem que ser com decência e ordem, e tudo tem que ser tudo de acordo, né, com o Espírito e em verdade. Não é qualquer coisa, né? Se a gente voltar lá no tempo, as grandes oferendas para Deus na época que faziam, né, tinha que ser imaculado, tinha que ser preparado, tinha que ser o melhor, não era qualquer coisa. E quando era qualquer coisa, Deus rejeitava. Às vezes não adianta você cantar bonito, você pregar bonito, você fazer tudo bonito à vista dos homens, à vista da igreja para receber elogio, sendo que você não está fazendo com um intuito para Deus, e sim para mostrar. Não, faça com decência, faça com toda a capacidade, com toda a inteligência, com todo o entusiasmo que Deus te deu à obra do Senhor. E você será recompensado por isso, né? O reino de Deus não é aqui, tenho certeza disso. Jesus Cristo esteve aqui na terra, pregou o evangelho e falou que o reino dele não é desse mundo. O reino dele não é desse mundo. Então, meus amados irmãos, se o reino dele não é desse mundo, nós também não somos desse mundo. Você concorda? Não somos. Estamos aqui de passagem, né? Fomos agraciados porque Deus que nos escolheu, né? Ah, eu escolhi a Jesus. Não, Ele te escolheu. Então, se Ele te escolheu, se você todos os dias tem o privilégio de acordar com vida, tem todos os dias o privilégio de ouvir a palavra de Deus, a voz dele através da Bíblia Sagrada, ou seja, através de um hino, através de uma mensagem, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque é grandioso, é gratificante, né? Somos livres. Então, logo, logo estaremos no reino eterno. Então, se o reino dele não é desse mundo, você e eu também não somos desse mundo. E aí, no 30 diz, tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Não, cada um tem a sua função, nem todos fazem a mesma coisa. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Entendeu? Você tem que primeiramente se decidir, procurar com zelo, ou seja, tudo que você fizer para Deus, se você fez hoje melhor, faça excepcional ainda mais. Se você, hoje eu fiz bom, amanhã eu melhoro. Então, sempre procure não para se exibir, que você vai fazer no seu coração, porque é o seu melhor para Deus, né? Não, se você, eu vou fazer aqui, mas eu tenho medo de a pessoa pensar que eu vou me exibir. Não pensa assim, senão você não vai fazer o melhor. Se é o melhor para Deus, se está na Bíblia que a gente tem que procurar com zelo e fazer todos com zelo, faça com zelo. Se Deus te entregou para cantar, cante, dá o seu melhor mesmo, solte a sua voz, né? Para pregar, pregue, né? Que o Espírito Santo trabalha. É para tocar, toque, dê o seu melhor. Então, tudo que vamos fazer para Deus, devemos sim fazer com ordem, decência, em espírito e em verdade, e para a honra e glória do nome dele. Então, quando você procura tudo isso com zelo, procura os melhores dons, e aí ele ainda nos mostra um caminho ainda mais excelente. Porque tudo é para salvação. Tudo é para ele, por ele, e um dia irá voltar para ele. Portanto, devemos sim, enquanto estivermos aqui na terra, devemos estar firmados na rocha que é Jesus Cristo, buscando a Jesus Cristo, né, dia e noite, sem cessar, vivendo a nossa vida que Deus deu as nossas vidas para podermos viver, deu um planeta lindo, né, deu famílias maravilhosas para a gente se relacionar com as pessoas. Então, aproveite isso, mas não pare de buscar a Deus. Porque o importante é buscar a Deus. Não pare de buscar a Deus. Então, meus amados irmãos, o que Deus quer de nós é que sejamos vários em um só corpo, né? Cada um fazendo para aquilo que foi chamado. Somos membros de Cristo. Não pense você que você é menos ou mais importante. Você é igual diante de Deus. Todos temos importância perante Deus. Todos. Então, fomos chamados, fomos escolhidos para isso, para que Deus, de uma forma, estabeleça, né, morada em nós. Então, irmãos, essa é a palavra que eu tenho para trazer para os irmãos nessa noite. Creio que Deus tenha falado ao coração de cada um de vocês. E como eu sempre digo, a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela corta de um lado e do outro.
primeiramente passa por mim, depois vai até os irmãos. Não pense que só está saindo daqui e indo direto, não. Deus tem falado muito comigo, né, através dessa palavra, e eu creio que logo, logo, dias melhores virão. Logo, logo estaremos na casa do Senhor, cultuando a Deus, adorando a Deus, né, em espírito e em verdade. Lembre-se que você é o templo do Espírito Santo. Você não precisa, mas eu só vou orar se eu estiver na igreja. Não precisa pensar assim. Você é a igreja, você é a extensão da igreja de Cristo, né? Como a gente já havia começado, faça assim os cultos, continue fazendo os cultos no lar, né, na sua casa, né, no seu lar, né, durante a semana, né? Os pastores, né, estão criando estratégia para os irmãos não ficarem sem palavras, né? Hoje estivemos em Cambuí, como eu havia falado no começo, foi um culto abençoado, né? Tivemos alguns irmãos que participaram da Santa Ceia do Senhor. Depois tivemos a confraternização com o almoço da família dos irmãos de Cambuí. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. E sábado estivemos na nossa sede levando a ceia para os irmãos aí lá em Estiva, né? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Estamos orando para que Deus possa abençoar os irmãos da CPI Estiva e os irmãos da CPI Cambuí cada vez mais, né? Estamos passando por esse momento de turbulência, mas creio que a vitória ela é garantida, ela vem do Senhor Jesus Cristo. Tivemos aí a comoção nacional, que foi o jejum nacional, no qual entregamos a Deus, oramos a Deus também lá em Cambuí, juntamente com os irmãos, apresentamos toda essa nação para que Deus possa curar, né, libertar nosso Brasil desse problema, dessa pandemia, e oramos para que Deus possa abençoar também o nosso presidente, porque nenhum governo, irmãos, é constituído sem a vontade de Deus. E se o nosso presidente está lá onde está, no cargo que está comandando o Brasil, foi porque Deus permitiu. Portanto, não deixe de apresentar o líder dessa nação nas suas orações, a todo esse Brasil nas suas orações, a sua família principalmente, os pastores, os líderes, os irmãos, cada membro que é importante do corpo de Cristo. Eu quero orar por você, quero orar por sua vida nesse momento, para que Deus possa derramar do seu poder. Oremos. Pai amado, Pai eterno, nesse momento, Senhor, graças te dou pela vida de cada pessoa que está nos vendo nesse momento. Que o Senhor venha abençoar grandiosamente, Pai. Que o Senhor venha livrar de qualquer mal, Pai. Que o Senhor venha abençoar, abrindo as portas, dando milagre e as respostas que precisa, Senhor. Sabemos que só o Senhor tem poder para perdoar pecados, ó Pai. Que nesse momento, Pai, se alguém está se sentindo, às vezes, acusado de seu pecado, Senhor, eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, o Senhor venha os perdoar e abençoar cada vez mais a vida de cada um deles, Pai. Que nesse momento, os teus filhos, os teus servos que precisam mais e mais de Ti, o Senhor possa, Pai, abrir o coração, abrir a mente, para que eles possam cada vez mais ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por cada membro de Cristo, Pai. Muito obrigado pela vida. Eu te agradeço pela minha família, te agradeço pela minha filha, te agradeço pela minha esposa, te agradeço pela minha vida, te agradeço pelos meus pais, pelos meus irmãos, todos os meus parentes, meus primos e primas. Que o Senhor venha abençoar, Pai, toda a família, porque a família é um plano, é um projeto teu, e o Senhor venha abençoar cada família nesse momento, aonde esse vídeo alcançar, Pai, o Senhor possa abençoar cada um de uma forma maravilhosa, Pai. Eu apresento também as pessoas que estão nos leitos, Pai, enfermos, precisando de uma cura, precisando de uma libertação, precisando de um milagre para suas vidas. Que o Senhor venha intervir, Pai, acampar o teu anjo e o teu sangue venha os cobrir e curar, Pai, e o teu nome seja glorificado. Te apresentamos o Brasil, te apresentamos o presidente desse país, que o Senhor venha abençoar cada vez mais, dando força, coragem, para saber tomar as decisões necessárias, precisas, orientada pelo teu Espírito Santo. Ser conosco e abençoa cada um nesse momento, Pai. Eu te agradeço hoje e para todo sempre. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para todo sempre. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, pela sua companhia, né? Temos os irmãos que sempre estão nos acompanhando, e eu creio que Deus, Ele vai falar cada vez mais na vida de cada um dos irmãos. Estaremos com a próxima live na terça-feira, a partir das 19h30. Até lá, que Deus possa abençoar. Fique na dispensação do Espírito Santo e creia que a vitória já chegou para a sua vida.
Até lá. Que Deus os abençoe.